Perfeito. Então vamos lá, vamos começar a nossa live, Tá. então, agora. Antes de você só falar alguma coisa, antes da gente começar as perguntas, porque já tá chovendo perguntas aqui embaixo. Sim. Gente, meu nome é Carla, eu sou ginecologista, trabalho no Rio de Janeiro, tenho uma larga experiência com contracepção de longa data e DIU. Recebi esse convite da DKT Andalan, que é a marca de DIU que eu uso lá no consultório. E, na minha opinião, eles têm a melhor proposta em relação à contracepção de longa data, especialmente em contracepção sem hormônio, tá? E por que é tão importante a gente falar sobre contracepção de longa data hoje, né? A tendência mundial é que as mulheres cada vez mais não usem hormônios, né? Isso é uma tendência além de uma orientação pela Organização Mundial de Saúde, tá? A OMS fez a orientação que os LARCs, onde o DIU, o Silverflex, ele se encaixa, eles são os métodos contraceptivos de escolha porque eles não dependem da ação da paciente, da mulher. Eles dependem do ginecologista para fazer a inserção e a retirada. Eles não interferem no ciclo menstrual. Eles são livres de hormônio e eles têm uma duração que pode variar em todos os LARCs, de 3, 5 e 10 anos. E hoje a gente vai falar para vocês mais especificamente sobre esses dois queridinhos aqui, ó. O Silverflex e o Silverflex Mini, tá? Isso aí. E agora eu vou deixar vocês me bombardearem de perguntas sobre ele. Não, então muita dúvida, né, doutora, sobre a questão do Silverflex, né? Principalmente sobre a diferença entre ele e o DIU de cobre. E acho que a nossa primeira pergunta aí para abrir nossa live é sobre qual que é a diferença entre os dois? Qual que é a principal benefício também que a gente enxerga no Silverflex com o T de cobre em relação aos dois? Olha, eu acho que essa é a pergunta que eu mais ouço no consultório, Sim. tá? E eu até separei algumas coisas aqui para vocês verem, mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? O Andalan Silverflex, ele é considerado o DIU de cobre com prata, tá vendo? Aqui a gente tem o cobre e ele é revestido de prata. Eu deixei até aqui para que vocês possam ver também, eu vou mostrar em seguida, tá? Eu coloquei aqui também, vê se vocês conseguem acessar. Esse é o original do Andalan Silverflex. Observem que a diferença dele é que ele aqui nessa haste, ele tem o sulfato de bário revestido, né, com a prata e o cobre, e as hastes dele são hastes lisas. O T de cobre clássico, que é esse daqui, ó, ele tem também cobre nas hastes laterais. Então, essa é uma das principais diferenças entre eles. Olhem aqui, meninas, ó. A gente tem a haste de cobre aqui em cima e no Silverflex não. Essa é uma das diferenças entre eles, tá? Ele não tem cobre na haste, isso faz com que mude o período de durabilidade dele. O Silverflex ele tem a validade de 5 anos e o DIU de cobre comum em formato de T pode ter a validade de até 10 anos. Outra coisa muito legal é que o seguinte, o cobre clássico, que é esse daqui, ele tem uma espessura, um diâmetro um pouquinho maior do que o Silverflex. Então, na maioria das mulheres, ele pode promover uma diminuição de desconforto no momento da inserção. E por que o Silverflex se tornou o queridinho das mulheres, eu me incluo, porque eu sou usuária, nesse período? Qual é a proposta da prata revestindo o cobre nessa haste? Acredita-se que essa prata revestindo a haste de cobre, ela vai diminuir a reação inflamatória na parede do útero, diminuir, consequentemente, a oxidação e, gente, diminui, tá, a cólica e o fluxo menstrual. A maioria das mulheres que me procuram querendo contracepção de longa data, em relação à seguinte questão: Carla, não quero botar o DIU de cobre porque eu já vi que dói muito, que aumenta muito o fluxo, que aumenta muito a cólica. A minha resposta para vocês, mulheres, é: cada mulher é diferente uma da outra. O que eu vejo na minha experiência clínica, e assim, às vezes eu faço a inserção de 20 DIUs em um dia, 22 DIUs em um dia, 10, 14, é o seguinte:
A maioria das mulheres que optam pelo DIU de cobre com prata tendem a ter uma cólica e um fluxo menstrual menor com esse DIU, tá? Acabou de entrar uma pergunta aqui, Flavinha, que eu vou te falar. Qual a diferença de eficácia, a porcentagem de eficácia entre eles? Gente, a eficácia é a mesma, tá? A eficácia dos LARCs em relação ao DIU de cobre e o DIU de cobre com prata é de uma eficácia maior do que a da pílula anticoncepcional. É de 0,05%, tá? Isso é chamado de índice de Pearl, ou seja, o índice de falha para cada 100 mil mulheres. Né? Então, assim, ele é um método extremamente seguro, é um método que é livre de hormônios, ele não é abortivo, isso é outra pergunta frequente que eu já recebi aqui em cima, né? E ele é um método extremamente seguro. E uma coisa muito legal em relação ao Silverflex, meninas, é o seguinte: todo DIU a gente tem que ter um controle no momento da inserção, tá? Muita gente pergunta assim, Carla, é verdade que usando o DIU eu posso aumentar a chance de ter infecção ginecológica? Não, não é isso. Por isso que você tem que passar por uma avaliação ginecológica antes de fazer a inserção do DIU. E nesse caso é verdade que a gente não pode fazer a inserção do DIU em vigência de infecções sexualmente transmissíveis, né, ativas, ou infecções ginecológicas de algumas bactérias especificamente que a gente tenha que tratar antes. Outra dúvida frequente em relação ao DIU é obrigatório eu colocar o DIU menstruada? E aí, gente, eu queria até fazer uma enquete sobre isso. Né? Tem muita dúvida, né, doutora? Muito. Tá assim, tá rolando a barra aqui embaixo de gente perguntando. Não. Até porque, né, saber qual o momento certo, né, a inserção, né, e como ocorre essa inserção também. Então, a gente primeiro vai fazer uma avaliação ginecológica e vai mostrar todos os benefícios, as possíveis complicações e intercorrências que a gente pode ter, mas principalmente o benefício da contracepção de longa data livre de hormônios, né? E qual é o momento ideal para fazer a inserção desse método contraceptivo nessa mulher, tá? Mulheres que nunca engravidaram podem usar o DIU. Quem ouviu que não pode é mito, tá? As mulheres nuligestas, ou seja, que nunca foram mamães, adolescentes, mulheres na perimenopausa ou mulheres no menarque, que é durante esse período da vida reprodutiva, podem usar. Eu, particularmente, lá no consultório, eu opto por inserir o DIU durante o período menstrual. Por quê? Durante o período menstrual, a mulher ela tem uma dilatação fisiológica do orifício cervical, do orifício do colo do útero. Isso costuma diminuir o desconforto no momento da inserção. Fora que é certeza de que a mulher não está grávida. Mas não é proibido a inserção do DIU fora do período menstrual. Isso é uma coisa que vai ser avaliado entre o ginecologista e a mulher, e a gente vai optar no melhor momento para fazer essa inserção. Né, Flavinha? Sim, com certeza, doutora. Isso traz uma segurança, uma tranquilidade, né? E tirar esse mito, né? Esse medo que as pacientes acabam sentindo em relação à inserção, né? Que acaba sendo algo tão tranquilo. Quanto tempo leva uma inserção, doutora? É super rápido, não é? É rápido. Foi muito bom você fazer essa pergunta. Pelo seguinte, a maioria das mulheres que eu recebo, elas me perguntam o seguinte, Carla, eu não vou botar o DIU porque eu já ouvi dizer que é uma dor fora da realidade e que demora. Gente, olha só. A partir do momento que a paciente está em posição ginecológica preparada, a inserção do DIU não demora nem um minuto, tá? É claro que isso varia de acordo com a experiência do ginecologista e com a habilidade. Eu tô falando com a paciente já preparada. É muito rápido. As mulheres que realizam o procedimento em consultório podem sentir alguma dor e desconforto? Sim, em alguns casos podem. Só que, agora eu vou puxar a farinha para o meu lado, tá, Flavinha? Lá no consultório, a gente adota um protocolo de inserção de DIU. A paciente não vai chegar para mim com o DIU na mão e vou falar, olha, vem botar o DIU, vou colocar hoje. Não, não é assim que funciona. É aí que você aumenta a aceitabilidade do DIU.
Após a avaliação, a gente oferece um termo de consentimento, onde a gente explica todos os riscos, todos os benefícios do DIU. Normalmente eu peço para que as mulheres possam ir acompanhadas, né? Estarem menstruadas, e todo o material que a gente usa para inserção é um material descartável, Flávia. Isso é importante que todas as mulheres saibam disso. Todo o procedimento de inserção do DIU é considerado um procedimento asséptico. O que é isso? Ele é totalmente higienizado para que não haja risco de infecção. Com isso, você vai posicionar a paciente para fazer a inserção. Ela é super rápida. E nesse protocolo, a gente também orienta que as pacientes façam um antiespasmódico junto com um anti-inflamatório. E a gente ainda faz lá com anestesia cervical. Eu sou usuária de DIU, tá, gente? E, assim, a primeira experiência que eu tive não foi assim, né? Foi o que as mulheres dizem assim, nossa, colocou o DIU a seco, deu uma cólica um pouco mais forte, sim. Só que quando você adota esses protocolos de segurança, com a medicação anti-inflamatória, com um suporte emocional, a dor se reduz a praticamente zero. Não tenham medo da inserção do DIU. Não é esse bicho de sete cabeças que a gente ouve, não, tá, gente? Estou falando como usuária. Outra dúvida frequente é se após a inserção do DIU, se eu posso levar uma vida normal naquele dia, né? Por exemplo, posso ir trabalhar, posso malhar, posso ter relações sexuais. Então, isso, segundo os estudos, falam que você pode levar a tua vida normal. Isso é nível de evidência em relação a esses conceitos médicos. O que eu oriento as pacientes é, nos primeiros 3 dias após a inserção do DIU, eu sempre peço para evitar ter relação sexual. Por quê? Primeiro, que a gente acabou de fazer um procedimento inserindo o DIU dentro da cavidade uterina. Segundo, que é nesse momento que o útero pode fazer atividade contrátil miometrial e o DIU sair do lugar. Essa é outra dúvida frequente que a gente pode ter. Quando você evita essa movimentação da parede, da musculatura do útero, associada ao anti-inflamatório, você evita que ele possa sair do lugar e manter a contracepção adequada. O que a gente faz? Após 30 dias da inserção do DIU, a gente vai repetir a ultrassonografia transvaginal para ter certeza de que ele está bem posicionado. E aí, meninas, é só alegria. Doutora, e depois que fez a inserção, a paciente ela já está prevenida contra uma gravidez? Então, após a inserção, ela já está prevenida sim, especialmente se realizado durante o período menstrual, tá? Só que é muito importante a gente lembrar o seguinte, a gente precisa verificar se o DIU ficou bem posicionado, para que ele ofereça a contracepção adequada e essa porcentagem mínima de falha. Então, é muito importante que a gente faça, sim, esse acompanhamento. Mas a mulher, ela tá protegida. Gente, olha só. A contracepção é diferente da proteção sobre infecções sexualmente transmissíveis. Então, preservativos são importantíssimos para que a gente evite as infecções sexualmente transmissíveis. Não esqueçam disso. Verdade, né, doutora? Isso é realmente bom relembrar, né? Porque é um assunto muito importante também, né? Ainda mais quem usa DIU acaba ficando um pouco mais vulnerável também, né? Por conta do fio do DIU e tudo mais. Por que isso acontece, doutora? Essa questão dessas infecções que podem ocorrer? Olha só. Antigamente, acreditava-se que o fio do DIU poderia ser um colonizador e aumentar as chances de infecção. E hoje a gente sabe que não é assim. O fio do DIU, ele vai promover um espessamento do muco cervical e vai proteger essa mulher de possíveis infecções maiores, tá? Então, assim, a mulher que faz o uso do DIU de cobre com prata, que é o Silverflex que a gente está falando, né? Ela vai ter os cuidados de rotinas ginecológicas, mas não significa que ela vai aumentar a chance de infecção sexualmente transmissível, não, tá? Para isso é importante usar o preservativo, mas o DIU não aumenta as infecções sexualmente transmissíveis, meninas. Isso é rotina ginecológica e se alguém te disse isso, conversa com a sua ginecologista para esclarecer essas dúvidas.
Bom, ótimo, doutora. Muito bom até esse esclarecimento, né? A gente estava conversando sobre a questão da eficácia do DIU, né, doutora? É um dos Uhum. métodos que traz mais segurança em relação Sim. a outros métodos. É um método que você mais recomenda? Olha, hoje, falando em LARCs, em contracepção de longa data, o DIU é o que eu mais recomendo. Afinal de contas, eu uso. Que bom, doutora. Isso também é Né? importante, né? Até para prevenção. A gente pode retirar o DIU em qualquer momento, em qualquer fase que a Em mulher quiser qualquer momento. engravidar, Olha só, né? é, as mulheres que usam o DIU, quando elas retiram o DIU, o retorno à fertilidade é imediato, mesmo porque ele é livre de hormônios, entendeu? O ciclo menstrual dela, ele retorna imediatamente, né? A eficácia hoje do DIU, ela é estabelecida como dos métodos contraceptivos, entre eles um dos mais eficazes, entendeu? Por isso que eles são chamados de contraceptivos reversíveis de longa data. Não, isso é Isso bom. é excelente, Com né? certeza. Uma Deixa eu... outra dúvida, né, doutora, Vale. que até eles perguntam, né, as meninas perguntam a questão do fluxo e a questão do coletor menstrual, né? Vamos E esclarecer essa dúvida aí. vamos. Olha só, gente. A primeira coisa que eu ouço no consultório é o seguinte: Carla, quando eu inserir o DIU, vai mudar o meu fluxo menstrual? A resposta é com certeza, tá? Essa mudança vai ser permanente? Não. Provavelmente não. Por quê? Quando a gente faz a inserção do DIU, o DIU ele é um corpo estranho no organismo da mulher. Existe um período de adaptação do organismo no DIU, do DIU ao organismo da mulher, tá? Provavelmente você vai ter uma mudança de fluxo menstrual nos primeiros meses. Normalmente a gente fala de 3 a 6 meses, que é o período de adaptação do DIU no organismo da mulher. Especialmente o Silverflex, e dele eu posso falar de carteirinha, porque eu já usei o cobre puro e ele é o fluxo menstrual e os eventuais desconfortos, como cólica no DIU, com a prata revestindo e essa oxidação, e acredita-se que diminui essa reação inflamatória, o fluxo ele não fica aumentado muito tempo, tá? Sim. A maioria das mulheres, depois de algum tempo, relatam, no máximo, um aumento do fluxo nos primeiros 3 meses e depois, no máximo, um único dia. O que eu noto em todas as pacientes, Flavinha, é que o fluxo menstrual tende a depois se adequar e manter uma rotina, né? Lembrando, mulheres, que todas nós costumamos ter um fluxo mais intenso entre o primeiro e o segundo dia do ciclo menstrual. Isso é fisiológico, tá? Então, assim, não achem que o uso do DIU ele vai aumentar muito o fluxo, porque isso é mito. Ele vai mudar o seu padrão de sangramento, sim, até você se adaptar, mas depois é vida que segue. É vida normal. Você pode usar o seu absorvente íntimo, né? Para poder ir à praia, usar um biquíni fio dental, você vai seguir a tua vida adiante. Mas, falando sobre os coletores menstruais, né? A gente tem a pergunta frequente. Carla, quem usa DIU pode usar coletor menstrual? Então, não é recomendado em bula que faça o uso do soft cup, que é o coletor menstrual. Por quê, gente? Eu deixei aqui para vocês um modelo anatômico para que vocês possam ver como é o DIU. Quando você vai fazer o coletor ele vai encaixar aqui, dentro da vagina da mulher. Só que a vagina, ela é uma cavidade virtual, né? Então, quando você coloca o coletor aqui, ele entra dobradinho, ele vai fazer isso, ó. Ele vai se acoplar. No momento que você acopla, quando você for puxar e retirar o DIU, ele pode tracionar o fio do DIU aqui e sair o DIU, né? Retirar o DIU do lugar. Se tornar um DIU que a gente chama de ectópico. Então, não devem usar coletores menstruais as mulheres que usam DIU, tá? Isso é uma recomendação em bula e é outra pergunta frequente. E o absorvente interno, doutora, tem algum problema? Não mesmo. Pode usar à vontade. Utilizar. Então tá. Sim. Teve uma pergunta aqui, uma das meninas que estão assistindo, doutora, em Vai relação colocando. às pessoas que estão amamentando, né? Que é um período que você fica sem menstruar. Como que geralmente pode ser feita a inserção? É utilizado algum outro exame, algum teste de gravidez?
Sim. Olha só, as mulheres que estão sem menstruar, especialmente no período de pós-parto, durante a amamentação, podem e devem inserir o DIU, porque você se beneficia do efeito de contracepção livre de hormônios, né? Fora que as mulheres acham que não menstruando, elas podem não ovular. Outro mito, gente. Sem menstruar, durante a amamentação, a mulher pode engravidar sim. O que que a gente faz? Nesses casos, a gente precisa realizar um exame de HCG, né? Que é o famoso beta-HCG que as mulheres acham. Ele é feito na véspera da inserção e no dia seguinte a gente insere o DIU normalmente. Mesmo porque as mulheres não vão ficar, elas não vão ter o retorno imediato ao ciclo menstrual no pós-parto. E por que não deixar essas mulheres de fora? A contracepção é para todas nós. Ai, que ótimo, doutora. Ainda é mais um momento mais assim, delicado para muitas mães de primeira viagem, né? Sim. Tem medo de engravidar novamente, então realmente Não, um método seguro nesse momento é o mais ideal, o mais indicado. não só as mães por insegurança. É desesperador mesmo, Flavinha. Eu posso lhe dizer, sou mãe de 2, então você não dorme direito, você vai esquecer de tomar a pílula, né? Você pode, se tiver caso algum efeito de gastroenterite, perder a eficácia da pílula oral, hormonal, né? Do contraceptivo oral. E é por isso que os LARCs, especialmente o DIU, ele é tão indicado. Porque você não vai ter que lembrar todos os dias de ingerir, né, uma pílula oral. Muito pelo contrário, ele está ali dentro de você. Você vai ser notificada para fazer a sua avaliação, né, e a sua rotina ginecológica com toda segurança e eficácia. Gente, outra coisa que eu vi aqui, até falando sobre isso, muita gente falando, olha, coloquei o DIU, estou me sentindo muito bem. E uma outra coisa importante é o seguinte: quando você faz a inserção do DIU, meninas, muitas dúvidas surgem. Eu vou tocar num outro assunto aqui, mais de cunho sexual. Muitas mulheres ficam assim, doutora, meu marido vai sentir a cordinha do DIU? Gente, isso é mito, tá? Nem se você namorar o negão da picona gigante, não vai ter desconforto. Não é assim, não, tá? O fio do DIU, ele fica um pedacinho só pro lado de fora, às vezes menor do que 1 centímetro. E por quê? Olha, choveu coraçõezinhos, tá vendo? A mulherada gosta que a gente fale dessas coisas. Quando você deixa o fio do DIU para fora, tá? Ele vai ser maleável, ele vai ser adaptado ao organismo da mulher. Ele não interfere em qualquer posição sexual, em masturbação, em brinquedos sexuais, né? A única questão realmente é o que faz vácuo, como o coletor menstrual, que pode tirar o DIU do lugar e diminuir a eficácia. Agora, fora isso, entre 4 paredes vale qualquer coisa, gente. Não, e falando desse assunto, né, doutora, a questão da libido, né? Quem usa um método hormonal e passa a usar o método não hormonal, isso é uma diferença tremenda, né? Como que você Totalmente. tem observado em relação às suas pacientes nesse nível? Quando as mulheres nos procuram, tá, no consultório ginecológico para falar sobre métodos contraceptivos ou mudança de métodos tradicionais, uma das principais questões que elas falam é sobre isso. Doutora, eu tô com baixa libido, eu não tô me sentindo bem, o que eu posso fazer para mudar? Gente, o que você pode fazer para mudar é isso aqui, ó. É isso que eu fiz para mudar. Quando você tem um método contraceptivo livre de hormônios, ele não interfere na sua libido. Transar mais gostoso, orgasmos mais frequentes, né? É isso que a gente precisa. A gente precisa, numa tendência mundial, cada vez mais, desmistificar os métodos contraceptivos, especialmente os métodos livres de hormônios, porque eles não vão interferir sobre a questão da libido da mulher. Então você tem uma liberdade sexual e um número de dias maiores para que você possa praticar o sexo com mais prazer sem ter interferência hormonal de métodos contraceptivos que tenham essa ação e que possam interferir no desejo sexual da mulher. Ai, que ótimo. Nossa, eu tenho, acho que o melhor assunto, né, doutora, sobre isso, né? E até Melhora muito. fertilidade, né?
e ter essa questão do parceiro mais presente também, essa questão de Sim. não ter o hormônio envolvido, isso acaba trazendo uma outra qualidade de vida para a mulher. É. Doutora, eu vou ver algumas perguntinhas que vieram aqui Vai nessa colocando aí, caixinha de porque já baixo. entraram algumas aqui Sim. no meu iPad também, tá? Pelo Pode direct. colocar depois do parto? Pode, podemos E sim. é imediato, doutora, que você recomenda? Como que pode ser? Olha só, a família Andalan, eu sou apaixonada nela, tá, gente? A família Andalan que eu tô querendo dizer são os tipos de DIUs. A família Andalan dispõe de um método contraceptivo, um tipo de DIU que ele é feito imediatamente para o pós-parto. Não assustem com o tamanho, tá? Esse daqui é só a caixa dele. Esse daqui é o Andalan Classic, pós-parto imediato. Olha o tamanho dele. Não é isso que fica dentro da mulher, gente. O DIU, ele é exatamente do mesmo tamanho do outro. Esse insertor só é longo porque o útero na mulher no pós-parto imediato, ele tá aumentado, né? O útero tinha um bebê ali dentro, então ele pode variar de um útero de 30, 35 até 40, 45 centímetros, né? Sim. O que a gente opta no pós-parto imediato é que seja inserido o DIU após a primeira hora do nascimento, onde você tem o útero bem contraidinho, que a gente chama do globo de segurança de Pinar, tá? Ele pode ser inserido, sim, no pós-parto imediato. Eu, particularmente, prefiro inserir 45 dias do pós-parto, porque o útero já voltou para o tamanho original dele e você diminui a chance de expulsão do DIU. Mas ele pode e deve ser inserido nas mulheres que não vão conseguir fazer uma contracepção ou esse acompanhamento no pós-parto imediato. No Sistema Único de Saúde, nas maternidades públicas, a gente oferece a inserção imediata do DIU para todas as gestantes, nos hospitais que eu trabalhei. E a aceitabilidade é enorme e o índice de expulsão é baixo. Não, que bom, doutora. Esse acho que um outro ponto também, que não acaba sendo um assunto relevante, né? Porque é quando a pessoa tá para ter o bebê, né? Quando a mulher tá para ter, a gestante tá para nascer, né? Tá para parir, né? Exatamente. E aí, essa questão de ter um método de sair da maternidade com um método já colocado, eu acho que realmente isso não tem preço, né? É vida, gente, é vida. Uma outra coisa que muita gente está me perguntando, tá entrando aqui pelo meu Instagram, no direct, que eu deixei o iPad conectado, é o seguinte. Carla, é verdade que as mulheres que usam DIU podem fazer infecção e causa de infertilidade? Outro mito, gente. DIU não causa infertilidade, não causa aderência na parede uterina e ele não interfere em relação à fertilidade da mulher. Especialmente o Andalan e o Silverflex, que é cobre revestido com prata, ele não tem ação hormonal, então isso é um mito. Inclusive, após a retirada do DIU, o retorno à fertilidade da mulher é imediato. Ai, que bom. E outra coisa, doutora, até para fazer, né, que a gente tem agora o nosso último lançamento, que é o Andalan Silverflex Mini. Quando receitar, indicar esse modelo que é menorzinho? Então, muitas mulheres perguntam assim, Carla, o DIU ele cabe em todas as mulheres? As mulheres que nunca engravidaram, chamadas de nuligestas, elas podem ter um tamanho, um volume uterino um pouquinho menor, Flavinha. Sim. E aí, é aí que entra o Andalan Silverflex Mini, tá? Quando ele é em formato mini, ele é mais curto, ele é menorzinho. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Sim. Vou colocar os dois na tela para que vocês possam ver. Tá? Vou ocultar aqui os comentários um pouquinho, só para o pessoal poder ver. Vou colocar para o lado de cá, ó. O mini é esse daqui. Ele tem a mesma haste de cobre revestida com prata. As hastes laterais, que são os bracinhos, são livres. Mas se você colocar eles próximos um ao outro, dá para ver nitidamente que eles têm uma espessura menor, tá? Ou seja, um diâmetro de espessura menor e, além disso, o comprimento dele. Então, eles podem ser utilizados, o mini,
em mulheres que nunca engravidaram e com um útero menor do que até mesmo 6 centímetros ou 60 milímetros. Com isso, ele pode ser utilizado em todas as mulheres, né? Ele equivale ao DIU que a gente tem na família Andalan também, que é o ômega, né? Que é o 375 mini, sendo que ele tem uma haste ainda menor, né? E os bracinhos, por estarem abertos e inseridos dentro da cavidade, diminui a dor e o desconforto no momento da inserção. Agora, com a presença, com o lançamento, né, na realidade, do Silverflex Mini, ele cabe em todas as mulheres. Ai, que bom. Agora temos agora uma família completa, né? Tanto graças a Deus. Uma Deixa eu falar uma outra... Oi? Tanto para nuligestas quanto para mulheres que já tiveram filhos também, ou até mesmo com volume um pouco maior, né, doutora? Sim, sim. Isso é uma outra dúvida. Às vezes, algumas mulheres falam o seguinte: Carla, eu tenho mioma, eu posso usar DIU? Pode, gente, tá? As mulheres que têm miomatose, a gente tem várias localizações que esse mioma ele pode estar dentro da cavidade. Se ele não for um mioma submucoso, ou seja, dentro da cavidade endometrial, que vá fazer um abaulamento, uma irregularidade do endométrio, você pode usar o DIU de cobre com prata normalmente e ele não vai interferir na reação do seu ciclo, né? Principalmente se o mioma for na parede de fora, intramural, ou do que a gente chama de subseroso. Eles não interferem em relação ao fluxo. Legal, doutora. E um outro ponto que mandaram, uma pergunta, é caso o DIU saia do lugar, qual que é o sintoma? Muitas mulheres perguntam sobre isso. Nós mulheres, se o DIU estiver fora do lugar ectópico, é comum que a mulher sinta uma cólica intensa, principalmente se ele ficar no canal cervical. Ele vai aumentar o seu fluxo de sangramento menstrual, né? E você pode ter dor e desconforto no ato da relação. Então, assim, gente, você vai saber que tem alguma coisa diferente no teu organismo e você vai procurar assistência. E após fazer assistência, você vai ver que ele, estando fora do lugar, ele pode ser reinserido, tá? Se tiver tudo bem, se ele tiver só um pouquinho mais baixo, através de videoesteroscopia ou com uma pinça própria que a gente tem que reinsere no canal, né? E ele melhora totalmente. E ele não gera nenhum tipo de desconforto durante o ato sexual, se bem adaptado. Ó, tem um comentário aqui até de uma colega ginecologista que tem muita gente fazendo associação de DIP com o DIU. O que é a questão da DIP, gente? DIP é chamada de doença inflamatória pélvica. A doença inflamatória pélvica, ela é causada por germes sexualmente transmissíveis. A gente falou um pouquinho sobre isso no início, né? Que antes da gente fazer a inserção, a gente vai falar exatamente sobre um rastreio ginecológico, né? Dessas mulheres que possam ter germes dentro da flora microbiana vaginal, que possam ter ação sexual e possam causar essas doenças, né? O uso do método contraceptivo não hormonal em relação à DIP, a doença inflamatória pélvica, ele tem que ser avaliado em conjunto com o ginecologista exatamente para a gente rastrear essas possíveis infecções e tratar. Outra coisa importante de falar é o seguinte: pacientes que estejam em vigência de doença ativa, o que a gente chama de DIPA, né, que é a doença inflamatória pélvica aguda, o DIU tem que ser retirado, tá? Nesse momento, para tratar a infecção ginecológica. A gente até mesmo, né, doutora, diagnosticado antes, trata primeiro para depois poder fazer a inserção. Sim. Em hipótese alguma, o DIU ele pode ou deve ser inserido em vigência de infecção ginecológica. Essa é uma das contraindicações do método. Sim. Tá? A gente recebeu outra pergunta, doutora, no nossa caixinha de perguntas durante a semana, referente à questão da rejeição. Caso alguma paciente tenha tido rejeição ou com DIU de cobre ou com SIL mesmo, né, o hormonal, ela pode tentar novamente colocar, no caso, um Silverflex? Pode. Eu vejo com muita frequência mulheres que fizeram o que a gente chama de extrusão, né? A expulsão do DIU. E numa segunda inserção
principalmente adotando o protocolo de métodos farmacológicos de evitar a contração da parede uterina com anti-inflamatórios, elas ficam bem. Então, as mulheres que não se adaptaram ao sistema intrauterino, que é chamado de DIU hormonal ou vice-versa, elas podem tentar outro método sim e com grande chance de sucesso. Ai, que legal. Uma outra pergunta boa, doutora. Tive trombofilia. O Silverflex pode ser um bom método para mim? Pode sim. Mulheres que tenham histórico de trombofilia, de síndrome de anticorpo antifosfolipídio, alterações para trombose nas pernas, cerebral, histórico de AVC, né? Todas essas mulheres não devem fazer, a princípio, métodos contraceptivos, especialmente orais combinados, a famosa pílula, tá? Para isso, ele é indicado o Andalan Silverflex, sim, que é o DIU de cobre ou cobre com prata puro, porque ele não tem ação hormonal e ele é totalmente liberado para essas mulheres. Então, é mais uma opção de contracepção. Outra coisa que foi bom esse gatilho, falar aqui, mulheres tabagistas que fumam, mulheres hipertensas e diabéticas também se beneficiam desse tipo de método contraceptivo, tá? A gente chama isso de critérios de elegibilidade. Então, é o que a gente fala, é contracepção para todas nós, mulheres. Isso é muito importante. Não, legal, doutora. E aí tem um outro ponto, né? Passou de um método, geralmente hormonal, né? Pode ser uma pílula, um injetável, e passa a não usar um hormônio, há mudanças, né, em questão de cabelo e de pele. Como né, na verdade, se precaver em relação a essa mudança? Como que a gente tem que se adaptar, doutora? Olha só, a gente está falando de um método contraceptivo de longa data sem ação hormonal alguma, tá, gente? Então, assim, o que a gente tem em relação à pílula é que a maioria das pílulas hoje, pílulas combinadas, tá? Elas têm um efeito antiandrogênico na pele. Elas podem ter fator benéfico na pele. No entanto, elas costumam diminuir, às vezes, a libido, a lubrificação vaginal, né? E uma série de outras questões que não é o nosso foco hoje. Essas mulheres, elas vão ser orientadas que a gente pode sim ter um aumento fisiológico da pele da mulher, de oleosidade, tanto na pele quanto nos cabelos. Queda de cabelos, ele não vai acontecer com o uso do DIU, tá, gente? As quedas de cabelo, a alopécia, ela é um outro assunto a ser investigado e ele está associado principalmente com a deficiência de vitaminas e alguns hormônios. Então, isso eu costumo dizer que é uma parceria do ginecologista com a dermatologista. Tá? Mas exatamente por ele não ter interferência alguma na pele, né, em relação à acne, ele é um dos queridinhos das mulheres por conta disso, porque ele não vai fazer essa interferência hormonal, como, por exemplo, o sistema intrauterino pode ter, à base de progesterona, que pode aumentar um pouquinho a oleosidade da pele e a acne, tá? Outra coisa importante que já começou a surgir aqui é mulheres que fazem tratamento com a isotretinoína oral, tá? O famoso Roacutan. Elas podem utilizar sim o Andalan Silverflex como método de contracepção, né? Ele é extremamente seguro e ele é obrigatório, método contraceptivo, no caso desses tratamentos para mulheres que fazem o tratamento de acne. Mas por ele não ter hormônio, ele não tem interferência alguma no fator de pele da mulher. Ela só vai ter o que ela tem realmente fisiológico, que a gente chama. Sim. Endometriose, doutora, também é uma outra pergunta frequente, né? O DIU de cobre ou cobre com prata, nesse caso, é recomendado? Não, não é recomendado, tá? As mulheres com endometriose, elas devem ciclar, ou seja, menstruar cada vez menos. Cada vez que a mulher menstrua, ela pode liberar, né, o aumento da endometriose, normalmente nos órgãos adjacentes à pelve, ao útero, ou seja, na bexiga, na parede lateral, nos ovários, na parede posterior, próximo ao reto. Então, o DIU de cobre e cobre com prata, ou seja, um método onde a mulher vá menstruar, não é indicado para as mulheres que tenham endometriose. Ele pode aumentar a dor pélvica, o desconforto e aumentar as chances de infertilidade dessa mulher. Então, a gente não recomenda.
Tá. Tem uma outra pergunta. Em questão da higienização vaginal, muda alguma coisa, doutora, quem usa o DIU? Como assim? Eu acho que, Higienização, eu acho duchas vaginais? eu acho que questão de Provavelmente é usar isso. Isso é uma pergunta que de sabonete, vez em quando eu é, vejo. É. sabonete íntimo também, se tem Não, alguma influência em pH vaginal. não, olha só. É, muita gente pergunta sobre as duchas vaginais, tá? Eu não recomendo duchas vaginais para as minhas pacientes. Quando você tem uma mudança do pH vaginal como uso frequente de duchas, é ali que você pode diminuir a ação de lactobacilos e aumentar as chances de infecções ginecológicas e até mesmo de doença inflamatória pélvica, como perguntaram aqui, né? Então, assim, o uso de sabonete íntimo hoje existe até uma marca específica que a gente recomenda, não é o nosso foco de hoje, que ele tem que ter um efeito menos abrasivo e um pH mais próximo do que a gente vai ter na vagina. Consequentemente, com isso, você vai manter a produção das células de defesa, chamada de lactobacilos, na vagina da mulher, mantendo um equilíbrio da microbiota vaginal e, consequentemente, você diminui essa infecção. Então, a princípio, a gente não recomenda duchas vaginais. Uma coisa importante, lembrando sobre isso, é o seguinte: as mulheres que usam DIU, elas vão notar uma certa umidade vaginal um pouquinho maior, especialmente no período pré-ovulatório, ou seja, pouco antes do que seria o período ovulatório. O muco, ele fica um pouquinho mais... não vou dizer aumentado, mas assim, a gente nota uma certa diferença. Um pouco E mais ele faz espesso, né, doutora? fica bem mais espesso, ele fica tipo uma clara de ovo, sabe? Aquela Sim. coisa maior. Isso todas as mulheres que usam DIU, eu me incluo, né? A gente pode dizer que isso acontece. Mas não é nada que interfira em vida sexual, em práticas sexuais, né? Muito pelo contrário, é mais uma defesa do organismo realmente. Sim, essa umidade, ela pode causar um índice maior de candidíase, doutora? Depende do que a gente fala em relação à umidade. Se a umidade ela está relacionada com uma lubrificação vaginal e um pH adequado, você não vai aumentar a candidíase. Se a pergunta da pessoa talvez foi: o uso do DIU aumenta a chance de candidíase? Não aumenta, tá? A cândida, ela é um tipo de fungo que nós temos fisiologicamente, né? E que em situações de desequilíbrio da flora, ele vai se hiperproliferar e vai fazer a infecção ginecológica. E candidíase não é de Deus. Dá uma coceira, um prurido, um desconforto e realmente vai precisar de uma avaliação. E, por favor, não se automediquem com a medicação da farmácia. Procurem atendimento, porque a automedicação tem aumentado a resistência antimicrobiana, a maioria dos germes, porque as pessoas usam indiscriminadamente. Tá? Mas, a princípio, o DIU não aumenta a chance de candidíase. Pelo menos não é o que eu vejo. E a paciente que usa o DIU, doutora, ela precisa de quanto em quanto tempo retornar ao consultório da doutora, por exemplo, e fazer um exame de imagem? As rotinas ginecológicas, elas são feitas uma vez por ano, tá? A princípio. No entanto, as mulheres que usam DIU, se apresentarem qualquer desconforto ou achar que ele está fora do lugar, a recomendação é que a gente possa fazer uma ultrassonografia transvaginal para ter certeza de que ele está no lugar certinho a cada 6 meses. Né? E com isso você diminui muito a chance de você pegar uma extrusão de DIU ou de aumentar a chance de falha do método. Porque se ele estiver bem adaptado, a falha do método é muito menor, assim, ele é equivalente ou superior até mesmo da laqueadura tubária. Então, se ele estiver bem adaptado, tudo segue adiante. Sim. Também queria fazer uma pergunta, doutora, em relação, assim, como você comentou, que você coloca bastante o DIU e coloca bastante o Silverflex. Tem. Oi? Sim, hoje eu posso dizer que a proporção que eu coloco de métodos não hormonais, o Silverflex ele é 9 para cada 10, ou seja, a grande maioria, 90% das mulheres usam ele. E como que está em relação à satisfação das suas pacientes, doutora? Como em relação ao método,
a passar meses, passar até anos em relação, porque a gente sabe que o Silver Flex tem duração de 5 anos, é um método de Sim, longo prazo, né? Então é um sim. método que vai se durar por muito tempo. É, é, hoje em dia, o que eu vejo é que a grande maioria das mulheres que fazem a inserção do método não hormonal, especialmente o Silverflex, elas ficam bem adaptadas, tá? Eu fiz uma coleta de dados pessoais minhas que no último ano, de 1.200 pacientes que eu inseri o DIU, de 1.200 pacientes, tá? Somente 26 mulheres solicitaram a retirada do DIU ou porque não se adaptam. Olha o N, enorme. De Sim. 1.200, 26 mulheres somente pediram para retirar. Algumas delas porque se queixaram de um fluxo aumentado por mais de 6 meses, outras porque tiveram um certo grau de desconforto. E dessas mulheres, a grande maioria era porque queriam métodos que não menstruasse. Então, era uma outra proposta diferente do Entendi. entendeu? Mas, assim, a aceitabilidade dele e a forma de método de contracepção que ele oferece, principalmente por ser de longa data, é espetacular. Né? Eu uso o Silverflex há quase 3 anos e eu falo que é só amor. É verdade mesmo. Traz uma segurança e é imperceptível o uso dele, né, doutora? É imperceptível, assim, você não tem que se preocupar. O Sim. DIU, eu costumo dizer para as mulheres que o uso do DIU, ele oferece liberdade para a saúde da mulher, tá? Quando você faz um método contraceptivo que você não tem que se preocupar se ele tá direitinho, se ele vai te oferecer algum tipo de intercorrência clínica, medicamentosa, hormonal, e se ele está dentro da validade, você está fazendo seus exames de rotina, você tem liberdade para tudo. Liberdade sexual, liberdade para atividade física, liberdade para se movimentar, né? E principalmente a liberdade de escolha da mulher do que ela quer, né? Eu costumo dizer que é a my body, my rules, né? Que são é o meu corpo e são as minhas regras. E elas são determinadas por cada mulher. E tem um ponto, doutora, que a gente recebeu uma pergunta muito boa. Em relação, é uma paciente que já usa o método, né? E ela emagreceu depois que colocou, né? Que ela começou a fazer práticas, né? E aí começou a ter uma mudança do corpo muito mais rápida em relação ao método hormonal. Por que isso acontece, doutora? Na realidade, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. As mulheres que falam, eu tirei o método hormonal e passei a emagrecer. O que a gente observa é que a maioria das pílulas, mesmo sem ter indicação em bula de que elas vão ganhar peso ou não, você pode apresentar edema e a pílula ela pode se ligar ao SHBG, que é um hormônio ligador sexual, digamos assim, né, de uma forma mais leiga. Quando você tira o hormônio, né, você facilita o ganho de massa muscular, a atividade sexual, as mulheres costumam transar mais, consequentemente, ela passa a se cuidar mais, e é por isso que pode estar relacionado à diminuição do peso, mas principalmente associado a edema. Fora que a mulher que ela está procurando uma melhor ação dentro do próprio organismo, ela vai se cuidar mais, ela vai provavelmente fazer uma dietinha, ela vai fazer uma atividade física e a mudança do corpo ela vai sendo gradativa. E essa mudança que a gente vai notando, ela só vai nos dando satisfação. Então, realmente é um feedback que eu tenho das pacientes. Sabe um número de pacientes enorme que eu coloco, Dil, em pacientes que praticam crossfit? Não sei porquê, mas as crossfiteiras adoram botar o DIU. Que bom, isso é um bom motivo, né? A pessoa quer se cuidar como um todo, né? Tanto o corpo, a mente, né? E também a questão da contracepção. Sim. Isso acaba ficando incrível. Entrou uma dúvida aqui que a gente já falou. Sim. Se a gente tem o DIU de cobre com prata em versão mini, comfort. Sim, temos. Ele é excelente. Só a questão do comfort, ele não tem prata, né, doutora? É o comfort mini, né? Mas isso é o modelo comfort, sim, ele não tem prata. Hoje a gente tem essa novidade, que foi o que a gente falou para vocês aqui, que é o Andalan Silverflex Mini,
que ele é cobre revestido de prata em formato mini. Ele substituiu, cadê? Deixa eu mostrar para vocês o antigo Comfort, que era o outro mini, tá? Ele substituiu esse daqui, ó. Mas a escolha ainda é de cada mulher. Outra dúvida que entrou aqui, que é em relação a cólicas e fluxo, qual o melhor? O de prata ou o mini Comfort? Olha, gente, a proposta do Andalan Silverflex Mini, por ele ser revestido de prata, é exatamente diminuir a cólica e o fluxo menstrual. Sim. Então, ele é mais indicado do que o Comfort a princípio. Pelo menos é o que eu tenho visto de melhor resposta para essas mulheres, né? Até porque, né, doutora, que é bom ponto para a gente poder comentar que a prata ela não é visível a olho nu. Não é. Porque ele está dentro do núcleo de cobre, né? Então ele acaba tendo uma união química, né? Sim. Em relação a evitar a fragmentação do cobre e aí, consequentemente, trazer os melhores benefícios para os pacientes, né? Ó, melhor informação que essa eu não poderia dar. Doutora, mais uma pergunta em relação a quem é alérgico a esse tipo de níquel, prata, cobre, podem utilizar o DIU? Isso pode influenciar na questão do método ou não? Olha só, a gente está falando de alergias ou de situações tópicas, tipo brinco? Isso, quem tem, normalmente acaba utilizando algum tipo de, às vezes, alguma prata, algum brinco, alguma coisa que tem alergia. Você acha que quem utiliza ou vai colocar um DIU, que é, na verdade, de cobre ou cobre com prata, pode reagir a essa alergia? Ninguém nunca me perguntou isso antes, tá? E olha que eu boto DIU em muita gente. Sim. Faço a inserção em muita gente, mas eu nunca vi isso não, né? Não. De situações tópicas de alergia, por exemplo, de pavilhão auricular, de ter intercorrência. Nunca tivemos nenhuma intercorrência em relação ao Silverflex por mulheres que tivessem alergia a níquel ou a prata, não. Não, tá bom. Legal, vamos ver se tem mais alguma. Tem uma dúvida aqui pra gente, ó. Tive infecção urinária recorrente durante 1 ano, todos os meses. Posso colocar o DIU? Olha só. A infecção urinária é uma infecção da bexiga, tá? E ela tem que ser avaliada se realmente era infecção todos os meses, se você tem uma obstrução, um refluxo vésico-ureteral, se tem alguma área de cistite que possa estar acompanhada à prática sexual, mas o DIU não interfere e não causa infecções urinárias, tá, Bárbara? Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Provavelmente a causa da sua infecção está associada a outra questão, não ao DIU. Não, isso é bom ponto mesmo, doutor. É que nem a história da candidíase, né? Se é uma coisa que tem alguma influência em relação a quem usa o DIU, né? Ó, outra pergunta aqui embaixo, da Thaís. Meu rosto está cheio de espinha, quase 2 anos com o DIU de cobre. A gente acabou de falar sobre isso aqui. Sim. A questão da pele, ela não tem nada a ver com ação hormonal. O DIU de cobre com prata são livres de hormônio. A acne que você vai ter vai ser exatamente a acne que você já teria com qualquer outro método não hormonal. Tá, gente? Sim. Isso é uma ação realmente que a gente vai precisar ter a parceria com a dermatologista. Eu amo a minha dermatologista de paixão, não tenho pele boa e sempre cuidei a vida toda. O que eu notei foi que após retirar um método contraceptivo hormonal, eu passei a ter uma diminuição das acnes mais pustulosas. Por quê? Porque eu não tinha ação hormonal. Então, hoje o que eu tenho de oleosidade é realmente da minha pessoa. Não, isso é bom, né, até a pessoa saber, porque às vezes acha que o próprio método, né, doutora, faz uma influência em questão de pele e cabelo, e realmente não tem, né, não tem uma correlação, vai bloquear uma parte hormonal, né, do corpo da mulher. Entraram 2 perguntas aqui espetaculares, Flavinha. Quem tem histórico recorrente de HPV? Gente, isso é muito importante, tá? Mulheres que já tiveram histórico de HPV, seja ele como lesões verrucosas, desde que não haja obstrução do colo do útero, né? Essas mulheres têm que se vacinar entre 9 e 45 anos de idade, mesmo as mulheres que já tiveram HPV.
Protocolo da Organização Mundial de Saúde de novembro de 2017, de que as mulheres de 9 a 45 anos se beneficiam com a vacinação quadrivalente do HPV, tá? Se você tem histórico de HPV, mesmo uma lesão de baixo grau, que a gente chama de NIC1, né? Em acompanhamento, ou mulheres que tiveram lesão de alto grau pelo HPV, como, por exemplo, NIC2 e NIC3, que fizeram o que a gente chama de EZT, que é a exérese da zona de transformação, antigamente chamada de CAF e conização. Essas mulheres podem sim usar o DIU, tá, gente? Estamos falando de um método contraceptivo sem ação hormonal e contracepção para todas nós, tá? Então, assim, não tenham medo de conversar com o seu ginecologista. Hoje em dia, a gente tem uma alta incidência e prevalência do HPV nas mulheres. No entanto, mulheres jovens, rígidas, elas tendem a eliminar o vírus do HPV ou ele deixar de ter afinidade pelas células do colo uterino que tenham glicogênio, né, até os 30 anos de idade. Mas se você tem ou já teve histórico de HPV, você pode sim usar o DIU. Tá? Então tá bom. Pode doutora. sim. Estamos chegando quase no nosso finalzinho, doutora. Vamos fazer Sim. mais umas duas, acho que dá tempo. Em questão, vamos ver aqui. A questão de a sua inserção é feita com ultrassom, doutora? É guiada ou ela não? Sim, sim. Olha só, lá no consultório a gente faz o procedimento guiado por ultrassonografia, mas porque eu sou ultrassonografista, tá? E após a inserção a gente verifica também se o DIU tá bem posicionado, se ele tá no lugar direitinho. Então a paciente ainda sai de lá com mais esse conforto, né? Uma coisa importante a ser falado sobre isso é que a inserção do DIU guiada por ultrassonografia diminui as chances de perfuração do DIU, tá? Vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Vou pegar o útero de volta, tá? Quando a gente vai inserir o DIU por aqui, ó, essa parede final aqui do DIU, né? Se você não tiver o tamanho do DIU exatamente, ou se você forçar muito, ele pode penetrar na parede do miométrio e perfurar o útero, parar dentro da cavidade abdominal da mulher, da cavidade pélvica. Quando você está fazendo esse procedimento guiado por ultrassonografia, ele fica bem posicionado. Você sabe exatamente qual é a porção do fundo do útero e aonde você deve desprender para melhorar a chance de inserção correta e evitar as intercorrências na inserção. Né? Tá. Não, eu até recebi uma pergunta, doutora, pegando esse gancho que você comentou da visualização, né, do bem posicionado do DIU, que ela foi fazer a inserção, na hora que a médica foi cortar o fio, deslocou um pouco e ela recolocou. Tem algum risco para ela, isso ou não? Não, olha só. É muito comum, após a inserção, quando a gente vai cortar o fio, às vezes a paciente está um pouco ansiosa, ela pode mexer e ele tracionar um pouquinho. Não, você tá com o material ali, reinseriu, tá no lugar. Fica tranquila. Eu tive que rir. Tem uma pessoa que colocou assim: o que interfere na prática sexual é o casamento. Gente, isso é uma outra questão. Não, então tá. Doutora, a gente tá chegando bem perto do finalzinho agora. Só uma pergunta também que bastante paciente pergunta em relação à compra do DIU. Tem bastante ginecologistas que possuem já o DIU e conseguem fornecer para paciente, né? Mas era sobre isso que eu ia falar. Não é um costume da doutora ter o DIU no consultório, a paciente ela consegue comprar com facilidade, né? Sim. Os métodos contraceptivos de longa data, eles podem ser adquiridos ou no consultório da ginecologista. Sim. Lá no consultório a gente tem todos os métodos contraceptivos para oferecer para paciente, liberdade de escolha, né? E temos o Silverflex Mini, o Andalan Silverflex, o Comfort, né? Os outros métodos que são oferecidos. E ela pode comprar tanto na farmácia ou com a gente. E era sobre isso que eu queria falar. A maioria das mulheres não sabe que o DIU, por ser do protocolo de planejamento familiar, ele é coberto pelo convênio, gente. A maioria das pessoas acham que para botar o DIU, ela vai ter o custo total do DIU. Doutora, só um pouquinho. Eu vou ter que reconectar de novo que vai cair, tá? Eu vou reconectar de novo.
Desculpa. Imagina. Mas Bom, pessoal, mas só para finalizar, então, assim que caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, caso queiram tirar, a Andalant está à disposição de todos vocês, doutores, doutoras, consumidoras também. E caso queiram perguntar também, fazer algumas perguntas, a gente pode passar para a doutora Carla também. E aí a gente manda a resposta para vocês, tá bom? Eu agradeço a participação de todos vocês, todas as dúvidas. Foi uma noite incrível. Lembrando que temos nosso blog, o dktmulher.com.br, e também a nossa loja virtual, que é o dktplanejamentofamiliar.com.br, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Agradeço a todos vocês pela presença.